Bom dia, sétimo ano. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo, aos nossos estudos sobre o início da colonização do território que hoje chamamos de Brasil, ou seja, da América Portuguesa, a parte da América que foi colonizada por Portugal. A aula passada nós vimos um pouco sobre os primeiros habitantes do Brasil, como viviam os indígenas, e como foi esse contato. Vimos um pouco sobre o contato dos portugueses com os indígenas. Vimos o quanto foi devastadora, para as populações indígenas a chegada dos portugueses. Hoje nós começaremos a estudar sobre esse início da colonização, os primeiros anos em que os portugueses chegaram aqui. A partir de 1500, nós estudaremos um pouco como se deu esse primeiro momento de colonização do território que hoje é o Brasil. É importante destacar que antes que houvesse a colonização efetiva, ou seja, antes que Portugal mandasse pessoas para morar e produzir aqui na América, nesse primeiro período, houve um momento em que Portugal não se interessou em colonizar o Brasil, Esse período a gente chama de período pré-colonial, e marca os primeiros 30 anos depois da vinda de Cabral. O período pré-colonial é o período que a gente marca mais ou menos de 1500 a 1530, nessas 3 primeiras décadas, e é chamado de pré-colonial porque não houve colonização efetiva, ou seja, os portugueses, o rei de Portugal não teve interesse em colonizar efetivamente essas terras, não mandou colonos para habitar e explorar e viver aqui. Na realidade, houve um desinteresse de Portugal nesse primeiro período, nesse período pré-colonial. E esse desinteresse a gente destaca que foi por 2 motivos. Primeiro, porque os portugueses não encontraram metais preciosos, não encontraram nem ouro e nem prata aqui no território brasileiro. É importante destacar que eles viviam a era do mercantilismo, a primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial. O mercantilismo, e um dos princípios do mercantilismo é o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos. Então, as nações europeias que viviam o mercantilismo, esse princípio do metalismo significa que quanto mais uma nação possuísse acúmulo de metais, mais rica ela seria. Então, um dos principais interesses dos portugueses era encontrar metais preciosos, tanto aqui no território onde hoje é o Brasil, como também na África, certo? Então, nesse primeiro período, os portugueses não conseguiram encontrar nem ouro nem prata aqui no Brasil. Isso só vai acontecer lá para o século XVIII, na região onde hoje fica Minas Gerais. Mas, inicialmente, nesse início do século XVI, eles não encontraram. E outro motivo para eles não se interessarem em colonizar o Brasil é porque eles estavam muito ocupados com o rico comércio de especiarias com o Oriente. Então, devido a esses 2 fatores, pelo fato de não terem encontrado metais preciosos e de estarem ocupados com o comércio de especiarias, eles não colonizaram o Brasil inicialmente, nesse período que a gente chama de pré-colonial. Então, o que foi a atividade que eles realizaram nesse período? Então, eles não deixaram o Brasil completamente abandonado. Eles realizaram uma atividade de extração do pau-brasil sem que houvesse colonização efetiva, ou seja, eles vinham para esse território, extraíam o pau-brasil, que é uma árvore nativa que havia em grande quantidade, que deu origem ao nome do país atualmente. Então, eles praticavam a extração dessa árvore. Lembrando que pau-brasil é escrito com B minúsculo porque é o nome da árvore, o tipo da árvore, e não o nome do país. E para que eles utilizavam essa árvore? Então, lembremos, o pau-brasil era uma árvore avermelhada, de valor comercial. Eles utilizavam essa madeira para extrair uma tinta vermelha para atingir tecidos. Lembrando que a palavra pau-brasil foi dada
pelos portugueses, porque era uma árvore vermelha que lembrava uma brasa. Por isso, o nome Brasil, ok? Então, para realizar esse trabalho de extração do pau-brasil, eles fundaram feitorias, que eram armazéns fortificados para guardar a madeira. Só que o trabalho de corte e carregamento dessa madeira até a feitoria que ficava no litoral, ficava próximo às praias, né? Ficava na praia, próximo ao mar, para ficar mais perto dos navios. Esse trabalho de cortar a madeira e levar até a feitoria era realizado por quem? Pelos indígenas, né? Inicialmente eles realizavam trocas com os indígenas. Esse tipo de troca a gente chama de escambo, como eu já expliquei para vocês. Escambo é o comércio que não leva moeda, forma de comércio que não usa moeda, é baseado na troca de produto por produto ou produto por serviço. Então os indígenas trocavam a madeira por diversos objetos que eles não possuíam e que para eles eram muito interessantes, mas que para os portugueses eram sem valores, como que espelhos, pentes, machados, foices, facas, entre outros instrumentos, né, de metais que os indígenas não possuíam, assim como objetos que eles achavam interessantes, né, que para eles tinham grande valor, mas que para os portugueses não tinha muito valor. Então, essa extração do pau-brasil era realizada pelos indígenas, né, e eles comercializavam com os portugueses através do escambo, né. Isso era uma forma de relação amistosa entre os indígenas e os portugueses, mas lembrando que nem sempre essa relação era amigável, né? Com o tempo, os portugueses começaram a exigir que os indígenas trouxessem mais madeira, trabalhassem mais, e muitos indígenas se recusaram a esse tipo de exploração, a esse tipo de trabalho. Então, os portugueses começaram a escravizar os indígenas, e muitos deles também resistiram, tanto a esse trabalho como à escravidão. Então, houve muitos conflitos entre os indígenas e os portugueses.